Eu nunca gostei de surpresas. Meu vinhedo na Toscana, com suas colinas douradas e fileiras intermináveis de videiras, era o meu refúgio. Longe do barulho do mundo, longe de pessoas que faziam perguntas ou queriam se aproximar demais. Aqui, eu controlava tudo e do solo ao vinho engarrafado, cada decisão passava por mim. Era a minha forma de manter a ordem em um mundo que há muito tempo havia se tornado caótico. Por isso, quando recebi a notícia de que o conselho havia contratado uma sommelier para revitalizar a nossa marca, fiquei irritado. Não era apenas o fato de terem tomado essa decisão sem me consultar, era o que isso simbolizava. Para eles, eu estava me afastando, perdendo o controle. Eles não entendiam que manter uma certa distância era o único jeito de seguir em frente. Naquela manhã, enquanto caminhava entre as videiras, senti o cheiro familiar da terra úmida misturado ao aroma doce das uvas maduras. Era um lembrete do que eu havia construído aqui. Meu mundo, minhas regras. Mas a chegada de Helena Vasquez prometia perturbar essa ordem. Cheguei ao pátio da propriedade a tempo de vê-la sair do carro. Meu primeiro pensamento foi que ela não parecia o tipo de pessoa que o conselho enviaria. Ela era jovem, mas havia algo em sua postura de uma confiança tranquila, como se já tivesse conquistado o respeito das pessoas antes mesmo de dizer uma palavra. Seus cabelos castanhos ondulados refletiam a luz do sol, e seus olhos verdes, brilhantes e alertas, absorviam tudo ao redor. Quando nossos olhares se cruzaram, senti uma faísca de algo que não reconheci de imediato. Senhor Braga, ela disse, estendendo a mão. Sua voz era firme, mas havia uma doçura ali, algo que a tornava inegavelmente encantadora. Eu sou Helena Vasquez. É um prazer conhecê-lo. Hesitei por um segundo antes de apertar sua mão. Era firme, forte, diferente do que eu esperava. Senhorita Vasquez, respondi, mantendo minha voz neutra. Espero que esteja pronta para o trabalho. Este lugar não é para amadores. Ela ergueu uma sobrancelha, e um sorriso leve brincou em seus lábios. Eu sempre estou preparada, Sr. Braga. Havia um tom de desafio em suas palavras, algo que me fez querer testá-la. Não sabia se isso me irritava ou me intrigava. Enquanto caminhávamos pela propriedade, mostrei a ela os vinhedos, falando sobre as variedades de uvas e os métodos de cultivo que usávamos. Eu esperava que ela ficasse impressionada, e a maioria das pessoas ficava, mas ela parecia absorver tudo com uma calma que quase me desarmava. De vez em quando, fazia perguntas incisivas, mostrando que entendia mais do que parecia. Vocês trabalham exclusivamente com vinificação natural? Perguntou, enquanto examinava uma das vinhas mais antigas. Sim, respondi. Acreditamos que o vinho deve refletir a pureza do solo e do clima, sem intervenções artificiais. Ela assentiu, como se estivesse aprovando minha resposta. Isso exige muita paciência e controle. Nem todos conseguem. Eu consigo, retruquei, sem hesitar. Ela me lançou um olhar rápido, como se estivesse tentando decifrar algo sobre mim. A paciência é uma virtude, Sr. Braga. Mas o controle, e nem sempre é. Havia algo em suas palavras que parecia mais do que uma simples observação. Como se estivesse me provocando, me testando. Eu não sabia se isso era irritante ou intrigante. Quando chegamos à adega subterrânea, senti sua atenção se intensificar. A entrada, com sua porta de madeira maciça e ferragens antigas, parecia chamar por ela. E este lugar? Perguntou, inclinando a cabeça levemente. É aqui que guardam os tesouros? É onde armazenamos os melhores vinhos, respondi, minha voz deliberadamente vaga. A adega era o coração da minha propriedade, um lugar que raramente compartilhava com alguém. Mas ela parecia interessada demais, quase como se soubesse que era importante para mim. Talvez possamos explorar mais tarde, disse ela, seus olhos fixos nos meus. Era como se ela soubesse exatamente onde mirar e nos lugares que eu preferia manter escondidos. No jantar, a tensão entre nós era quase palpável. Eu havia escolhido um dos melhores vinhos da adega, um tinto encorpado com notas de frutas vermelhas e especiarias, mas Helena parecia mais interessada em analisar meu comportamento do que em apreciar o vinho.
Você parece não gostar de mudanças, Sr. Braga, disse ela, enquanto cortava um pedaço de carne no prato. Eu gosto de estabilidade, respondi, tomando um gole do meu vinho. Mudanças nem sempre são boas. Ela sorriu, mas seus olhos brilhavam com algo mais de curiosidade, talvez. Às vezes, as mudanças são exatamente o que precisamos, mesmo que não percebamos. Nem todas as mudanças são necessárias, rebati, mantendo meu tom firme. Isso depende de quem está olhando, retrucou, erguendo sua taça em um brinde silencioso. Talvez você só precise de uma nova perspectiva. Ela era boa nisso, de falar de maneira que parecia casual, mas que sempre escondia algo mais profundo. Eu me perguntei o que ela realmente queria. Era apenas sobre o trabalho? Ou havia algo mais? Depois do jantar, a acompanhei até os aposentos que haviam sido preparados para ela. A propriedade era grande, mas havia uma ala reservada para hóspedes importantes. Helena parecia à vontade, como se já tivesse se acostumado a estar cercada de luxo. Obrigada pelo jantar, Sr. Braga, disse ela, com um leve sorriso. Foi revelador. Revelador? Perguntei, estreitando os olhos. Sim, respondeu. Agora eu sei que você gosta de controle, mas não de mudanças. Isso é bom de saber. Havia algo em seu tom que me fez rir, algo raro para mim. Boa noite, senhorita Vasquez. Espero que esteja pronta para o dia de amanhã. Estou sempre pronta, respondeu, antes de fechar a porta com um último olhar que parecia um desafio. Enquanto caminhava de volta para minha ala da propriedade, me peguei pensando nela mais do que gostaria. Helena Vasquez era diferente de qualquer pessoa que já havia conhecido. Ela era inteligente, confiante e, acima de tudo, misteriosa. Eu não sabia o que ela queria de verdade, mas estava determinado a descobrir. O dia seguinte começou como qualquer outro, mas com Helena Vasquez na propriedade, havia algo no ar que eu não conseguia ignorar. Talvez fosse o jeito como sua presença parecia ocupar o espaço e sem pedir licença, mas também sem ser invasiva. Era como se ela já tivesse decifrado parte de mim, e isso era tão desconcertante quanto intrigante. Cedo, enquanto eu caminhava pelo vinhedo para minha rotina matinal, ouvi passos leves atrás de mim. Virei-me, e lá estava ela, com uma prancheta na mão e um sorriso que parecia mais desafiador do que amigável. Você sempre começa os dias tão cedo, Sr. Braga? Perguntou, ajustando o chapéu que usava para se proteger do sol. Trabalho no ritmo das videiras, respondi, minha voz intencionalmente neutra. Elas não esperam. Ela deu um passo para o lado, acompanhando minha caminhada. Então me mostre como você faz isso. Estou aqui para aprender, afinal. Algo no tom dela me incomodava, como se estivesse tentando tomar o controle. Mas, ao mesmo tempo, havia algo fascinante na maneira como ela não recuava diante da minha frieza. Vamos ver se consegue acompanhar, respondi, desafiando-a. Passei as próximas horas explicando detalhes técnicos do cultivo, como identificar uvas prontas para a colheita e como as mudanças no solo e no clima afetam a safra. Helena ouvia atentamente, mas era evidente que ela sabia mais do que deixava transparecer. Ela fazia perguntas que mostravam uma compreensão profunda do processo, e, pela primeira vez, percebi que sua presença poderia ser mais útil do que eu havia imaginado. Enquanto passávamos por uma área onde as videiras mais antigas cresciam, ela parou, inclinando-se para observar uma folha. Estas são as mais antigas, não são? Sim, respondi, cruzando os braços. São as que produzem os vinhos mais complexos. Ela olhou para mim por cima do ombro, seus olhos verdes brilhando à luz do sol. Assim como as pessoas, não acha? As experiências mais difíceis criam as almas mais complexas. Fiquei em silêncio, pego de surpresa pela profundidade de sua observação. Não estava acostumado a esse tipo de conversa. A maioria das pessoas ao meu redor preferia manter as coisas superficiais, mas Helena parecia ter um talento especial para ir direto ao ponto. Nem todos os vinhos complexos são agradáveis, retruquei, tentando retomar o controle da conversa. Mas são os mais memoráveis, disse ela, sorrindo antes de se levantar.
Mais tarde, na adega, decidi que era hora de testar suas habilidades. Se ela era tão boa quanto dizia, então precisava provar. Vamos ver do que você é capaz, senhorita Vasquez, anunciei, levando-a até a mesa de degustação. Coloquei 3 taças de vinho à sua frente, cada uma com um rótulo diferente, mas sem identificá-los. Quero que me diga o que percebe em cada um. Ela não hesitou. Pegou a primeira taça, girou o vinho lentamente e inalou o aroma com olhos fechados. Era um gesto quase teatral, mas havia uma autenticidade em sua concentração que me surpreendeu. Frutas negras, começou, sua voz suave, mas confiante. Amoras, ameixas e um toque de especiarias. Pimenta preta, talvez. Encorpado, mas com taninos bem equilibrados. Eu não demonstrei, mas fiquei impressionado. Ela passou para a segunda taça, e depois para a terceira, e, em cada uma, sua análise foi precisa e detalhada. Você sabe o que está fazendo, admiti, cruzando os braços enquanto a observava. Ela sorriu, mas não de maneira arrogante. Não estaria aqui se não soubesse. Havia algo em seu tom que parecia mais uma resposta para mim do que uma afirmação sobre si mesma. Ao anoitecer, decidi que era hora de abrir um dos meus vinhos mais especiais. Era uma safra rara, produzida apenas em anos de condições perfeitas. Convidei Helena para se juntar a mim no terraço, onde uma mesa havia sido montada com vista para as colinas iluminadas pelo pôr do sol. Ela apareceu usando um vestido simples, mas elegante, que destacava sua figura. Seus cabelos estavam soltos, caindo em ondas que refletiam a luz dourada do entardecer. Eu não sabia se era o vinho ou o cenário, mas havia algo naquele momento que parecia diferente, quase íntimo. Você está tentando me impressionar, Sr. Braga? Perguntou, seu tom levemente provocador, enquanto se sentava. Não tento impressionar ninguém, retruquei, servindo o vinho. Se o vinho não falar por si, então não merece ser apreciado. Ela riu, um som suave que parecia se misturar com a brisa. Você é tão rígido em tudo? Eu sou eficiente, corrigi. Rígido é um termo subjetivo. Ela ergueu a taça, observando o líquido com atenção antes de provar. Seus olhos se fecharam por um breve momento, e eu percebi o leve sorriso em seus lábios. Este é especial, disse ela, finalmente. Há algo nele, e algo que não se pode descrever facilmente. Como muitas coisas na vida, respondi, tomando um gole. Houve um momento de silêncio, mas não foi desconfortável. Era como se, por um breve instante, não houvesse necessidade de palavras. Mais tarde naquela noite, enquanto estávamos prestes a encerrar, Helena me surpreendeu. Ela colocou sua taça na mesa e me olhou diretamente nos olhos. Por que você faz isso, Sr. Braga? Perguntou, sua voz mais suave do que o habitual. Fazer o quê? Perguntei, levantando uma sobrancelha. Manter as pessoas à distância. Você construiu algo incrível aqui, mas parece que está sempre tentando proteger isso de todos, como se estivesse sozinho contra o mundo. Hesitei, não porque não sabia a resposta, mas porque não estava acostumado a ter essas conversas. Algumas coisas são mais fáceis de proteger quando estão longe. Talvez, disse ela, inclinando-se ligeiramente para a frente. Mas algumas coisas só podem crescer quando estão cercadas por outras. Eu não sabia se ela estava falando sobre as videiras, o vinho ou sobre mim, mas, de qualquer forma, suas palavras me atingiram de uma maneira que eu não esperava. Quando me despedi de Helena naquela noite, percebi que algo havia mudado. Não sabia exatamente o que, mas havia uma sensação de que, pela primeira vez em anos, alguém estava começando a atravessar as barreiras que eu havia construído. Ela era diferente. Inteligente, confiante e, acima de tudo, perigosa. Não sabia o que ela queria, mas sabia que estava prestes a descobrir. Eu sempre odiei festas. Elas eram um teatro cansativo, onde as pessoas exibiam suas máscaras e algumas figurativas, outras literais, como a festa que eu estava prestes a suportar em Veneza. Mas o conselho havia insistido, dizendo que este baile mascarado seria uma oportunidade para atrair investidores e consolidar a posição da marca no mercado. Era uma formalidade necessária, disseram.
Eu preferia o silêncio dos meus vinhedos à barulheira de uma festa cheia de pessoas que eu mal tolerava. Mas, naquela noite, eu não podia evitar me perguntar como Helena Vasquez se encaixaria nesse cenário. Desde que ela chegou, minha vida parecia um jogo de xadrez, com movimentos calculados, mas cheios de tensão. E havia algo nela que eu não conseguia decifrar completamente, algo que parecia perigoso e, ao mesmo tempo, irresistível. Quando Helena desceu as escadas do hotel em Veneza, onde estávamos hospedados para o evento, eu mal consegui disfarçar minha reação. Ela usava um vestido longo, de um tom vermelho profundo que parecia ter sido feito para ela. Os cabelos estavam presos em um coque elegante, com algumas mechas soltas que emolduravam seu rosto. Mas o que realmente me prendeu foi olhar por trás da máscara delicada que ela usava e aqueles olhos verdes que sempre pareciam me desafiar. Senhor Braga, disse ela, com um sorriso ligeiramente irônico. Você parece menos entediado do que eu esperava. Talvez você esteja subestimando minha habilidade de esconder o tédio, respondi, enquanto oferecia meu braço para que ela o segurasse. Era uma resposta típica minha, mas a verdade era que eu não estava entediado. Estava inquieto. Helena tinha o hábito de fazer isso comigo. O salão de baile era uma obra de arte em si, com lustres gigantescos, espelhos dourados e um piso de mármore que refletia as luzes como um céu estrelado. A música suave preenchia o espaço, enquanto casais mascarados dançavam em um ritmo hipnotizante. Era o tipo de lugar que deveria parecer mágico, mas para mim era sufocante. Enquanto eu cumprimentava investidores e fazia meu papel de anfitrião, percebi que Helena estava à vontade. Ela conversava com as pessoas com uma graça natural, rindo de suas piadas e ouvindo com atenção. Mas, mesmo enquanto parecia estar totalmente imersa nas conversas, havia momentos em que nossos olhares se cruzavam, como se ela estivesse me lembrando de que estava ali, sempre presente. Em um momento, me aproximei e a puxei de uma conversa com um grupo de investidores franceses. Senhorita Vasquez, me concederia esta dança? Ela arqueou uma sobrancelha, mas aceitou minha mão sem hesitar. Achei que você não fosse o tipo de homem que dança, Sr. Braga. Eu não sou, respondi, conduzindo-a para o centro do salão. Mas faço exceções para certas ocasiões. Quando começamos a dançar, algo mudou. Havia um ritmo entre nós que parecia natural, quase como se tivéssemos feito isso antes. Eu senti o calor de sua mão na minha, e a proximidade dela me deixava mais consciente de cada detalhe e o perfume suave que ela usava, o som da respiração dela enquanto acompanhava meus passos. Você é um homem cheio de surpresas, Sr. Braga, disse ela, com um sorriso que não chegava a seus olhos. A maioria das pessoas aqui só vê o que você quer mostrar. E o que você vê? Perguntei, minha voz mais baixa. Ela hesitou por um momento, seus olhos verdes fixos nos meus. Alguém que carrega um peso. Alguém que construiu muralhas tão altas que nem sabe mais por que as construiu. Por um instante, fiquei sem palavras. Helena tinha o hábito de fazer isso e dizer coisas que iam direto ao ponto, sem rodeios. Mas antes que eu pudesse responder, a música terminou, e o momento foi interrompido. Mais tarde naquela noite, enquanto os convidados se misturavam em conversas e taças de vinho, eu percebi que Helena havia desaparecido. Procurei por ela discretamente, tentando entender por que sua ausência me incomodava tanto. Finalmente, a encontrei em um dos corredores do salão, sozinha, observando uma pintura. Está fugindo da festa? Perguntei, aproximando-me. Ela se virou, surpresa, mas logo sorriu. Talvez. E você? Não deveria estar encantando os investidores? Eu prefiro o silêncio, admiti. Eu também, disse ela, olhando de volta para a pintura. Às vezes, é no silêncio que encontramos as respostas. Respostas para o quê? Perguntei, sem esconder minha curiosidade. Ela hesitou, como se estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras. Para o que estamos procurando. Eu sabia que ela não estava falando apenas sobre a pintura ou o silêncio. Havia algo mais, algo que ela não estava dizendo. Mas antes que eu pudesse pressioná-la, um dos organizadores da festa apareceu, chamando minha atenção para uma emergência logística.
Quando voltei, Helena já havia desaparecido novamente. Mais tarde naquela noite, enquanto voltávamos para o hotel, o silêncio no carro era quase palpável. Eu não sabia se era o cansaço ou algo mais, mas havia uma tensão entre nós que parecia crescer a cada minuto. Você gosta de jogos, Sr. Braga? Perguntou ela de repente, quebrando o silêncio. Depende do jogo, respondi, intrigado. Eu também, disse ela, olhando pela janela. Mas alguns jogos têm regras, e outros não. Eu não sabia o que ela queria dizer com isso, mas algo me dizia que eu estava prestes a descobrir. O silêncio do vinhedo à noite sempre me trouxe paz. O som suave do vento entre as videiras, o aroma da terra misturado ao perfume doce das uvas, e era como se o mundo desacelerasse ali, permitindo-me respirar. Mas naquela noite, enquanto eu caminhava pelas fileiras iluminadas pela luz da lua, não havia paz. Apenas perguntas. Perguntas sobre Helena Vasquez. Desde o baile em Veneza, minha mente não a deixava em paz. Seus comentários, suas ações, a maneira como ela parecia saber mais do que deixava transparecer, tudo isso estava me incomodando. Eu era um homem acostumado a controlar todas as variáveis, mas ela era uma equação que eu não conseguia resolver. Na manhã seguinte, decidi voltar à rotina. Isso sempre funcionava para mim, e quando algo me incomodava, eu me enterrava no trabalho. Porém, ao chegar à área de produção do vinhedo, encontrei Helena já lá, conversando com um dos funcionários. Ela estava usando roupas casuais, mas havia algo nela que a fazia parecer elegante, não importa o que vestisse. Senhor Braga, disse ela, assim que me viu, com aquele sorriso que parecia mais desafiador do que amigável. Espero que não se importe, mas decidi começar cedo hoje. Há muito que quero entender sobre sua operação. Eu não me importo, respondi, mantendo minha expressão neutra. Desde que você entenda que esta não é uma visita guiada. Aqui, todos trabalham. Eu não esperava nada menos, disse ela, seu sorriso se ampliando levemente. Passei as próximas horas explicando detalhes do processo de vinificação, desde a colheita até o envelhecimento. Ela fazia perguntas inteligentes, mas também fazia observações que iam além do técnico. Como quando estávamos na área de fermentação e ela comentou, o vinho reflete mais do que o solo e o clima. Ele reflete as pessoas que o fazem. Fiquei tentado a perguntar o que ela queria dizer com isso, mas me contive. Algo em mim sabia que, se eu a deixasse liderar a conversa, acabaria revelando mais sobre mim do que estava preparado para compartilhar. Mais tarde, enquanto estávamos na adega subterrânea, algo mudou. Eu havia decidido, contra meu instinto, mostrar a ela o lugar. A adega era o coração do vinhedo, um espaço que eu raramente compartilhava com outras pessoas. Mas havia algo em Helena, talvez sua paixão genuína pelo que fazia, e que me fez querer confiar nela, pelo menos um pouco. Este lugar é incrível, disse ela, sua voz reverente enquanto caminhava entre as prateleiras de garrafas. É como um santuário. De certa forma, respondi, observando-a, é aqui que os vinhos realmente ganham vida. O envelhecimento é o que lhes dá caráter. Como as pessoas, disse ela, parando para olhar uma garrafa mais de perto. Todos nós precisamos de tempo para nos tornarmos quem realmente somos. Eu não sabia se ela estava falando de mim, dela ou de algo mais. Mas, antes que pudesse perguntar, ela se virou para mim com uma expressão curiosa. Por que você realmente faz isso, Sr. Braga? Perguntou. O vinho, o vinhedo e o que significa para você? Por um momento, considerei dar uma resposta padrão, algo sobre tradição ou paixão pelo trabalho. Mas havia algo na maneira como ela me olhava que me fez querer ser honesto. Este lugar é o que me mantém de pé, admiti, minha voz mais baixa do que o habitual. É o que resta de algo que perdi. Algo que não consigo recuperar. Ela não respondeu imediatamente, mas havia um brilho em seus olhos que parecia entender mais do que eu estava disposto a dizer. Talvez algumas coisas que perdemos possam ser encontradas de outra forma, disse ela, finalmente. Talvez o que importa seja o que escolhemos construir a partir disso. Naquela noite, depois que Helena se retirou para seus aposentos, fiquei sozinho na adega, refletindo sobre o que ela havia dito.
Havia algo em suas palavras que ecoava dentro de mim, algo que eu não conseguia ignorar. Mas também havia algo nela que eu ainda não confiava completamente. Minha desconfiança foi confirmada mais tarde naquela noite, quando decidi verificar o escritório principal. Era um hábito meu de revisar documentos e planejar o dia seguinte antes de dormir. Mas, ao entrar, encontrei Helena lá, folheando um dos registros antigos do vinhedo. "O que você está fazendo aqui?" perguntei, minha voz mais dura do que pretendia. Ela se sobressaltou, mas rapidamente recuperou a compostura. "Desculpe, Sr. Braga. Eu estava curiosa sobre a história do vinhedo e achei que não se importaria se eu desse uma olhada." "Isso não explica por que você está aqui à noite, sozinha, sem me avisar", respondi, cruzando os braços. "Se você tem perguntas, deveria fazer durante o dia, quando eu estou disponível para respondê-las." Ela fechou o livro lentamente, mas seus olhos não vacilaram. "Eu só queria entender melhor o que torna este lugar tão especial. Mas, se isso o incomoda, não farei de novo." Algo em sua resposta parecia verdadeiro, mas eu sabia que havia mais do que ela estava dizendo. E isso só aumentava minha curiosidade e minha desconfiança. No dia seguinte, decidi observar Helena de perto. Eu queria entender quem ela realmente era e o que queria. Mas o problema era que, quanto mais eu a observava, mais eu me via atraído por ela. Houve um momento em que estávamos caminhando juntos pelo vinhedo, e ela parou para pegar uma uva diretamente da videira. Quando provou, um sorriso suave apareceu em seus lábios. "Perfeita", disse ela, antes de olhar para mim. "Você sabia que as uvas que crescem sob estresse produzem os melhores vinhos?" "Sim", respondi, sem saber aonde ela queria chegar. "Talvez isso também se aplique às pessoas", disse ela, antes de continuar andando. Fiquei parado por um momento, tentando entender o que ela queria dizer. Mas, antes que pudesse perguntar, ela já havia mudado de assunto, voltando a falar sobre o próximo lote de vinhos. A noite na adega havia deixado uma marca em mim. Eu era um homem acostumado a controlar meu ambiente, mas desde que Helena chegou, tudo parecia fora do meu alcance. Havia algo nela que me intrigava, algo que eu não conseguia compreender completamente. E isso me irritava. Pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que alguém estava desafiando minha habilidade de manter o controle. A manhã seguinte chegou com uma leve brisa que passava pelas videiras, mas o calor do dia prometia ser intenso. Eu me levantei cedo, como sempre, buscando no trabalho uma forma de organizar meus pensamentos. O vinhedo era meu refúgio, um lugar onde eu podia esconder o caos interno que parecia crescer nos últimos dias. Mas, para minha surpresa, Helena já estava lá. Ela estava na área de fermentação, inspecionando os tanques com uma prancheta em mãos. Seu vestido leve se movia suavemente com o vento, e seus cabelos castanhos brilhavam sob a luz do sol. "Você realmente gosta de começar cedo, não é?", eu disse, me aproximando, minha voz carregada de uma leve ironia. Ela se virou, com um sorriso despreocupado nos lábios. "Acho que a melhor forma de entender um lugar é vivê-lo completamente. Não é assim que você faz, Sr. Braga?" Havia algo na forma como ela dizia meu nome, como se cada palavra fosse um desafio disfarçado. Eu me limitei a assentir, cruzando os braços enquanto observava seu trabalho. Helena fazia anotações com um foco impressionante, mas eu sabia que sua curiosidade ia além do que ela mostrava. Ela estava investigando algo, e minha intuição me dizia que não era apenas o processo de produção. Durante o almoço, decidi que era hora de confrontá-la. Convidei-a para uma refeição no terraço da casa principal, onde uma mesa foi cuidadosamente montada com vista para o vinhedo. A luz do sol criava um jogo de sombras nas colinas, e o aroma das uvas maduras preenchia o ar. Quando ela chegou, notei como parecia à vontade, como se fosse parte do lugar desde sempre. "Espero que não tenha se incomodado com o convite", eu disse, enquanto servia vinho em sua taça. "De forma alguma", respondeu, sorrindo levemente. "Na verdade, estava curiosa para ver como você conduz uma conversa que não seja estritamente profissional." Eu ri, algo raro para mim. "Então vamos ver se consigo satisfazer sua curiosidade."
A conversa começou de forma leve, falando sobre o vinho, o clima e a história do vinhedo. Mas não demorou muito para que eu levasse o diálogo para o que realmente importava. Você é uma pessoa muito curiosa, senhorita Vasquez, comecei, observando sua reação. Mas eu ainda não entendo completamente o que a trouxe aqui. Não é comum alguém aceitar um trabalho desse sem uma motivação muito clara. Ela levantou a taça, girando o vinho lentamente antes de responder. Eu já disse, Sr. Braga. Amo vinhos. E trabalhar aqui é uma oportunidade única. Isso é verdade, concordei, inclinando-me levemente para a frente. Mas não acredito que seja toda a verdade. Por um momento, pensei que ela fosse se levantar e encerrar a conversa. Mas, em vez disso, ela colocou a taça na mesa e me olhou diretamente nos olhos. Às vezes, as motivações são mais complicadas do que parecem. E nem sempre estamos prontos para compartilhá-las. Então me diga, insisti, minha voz firme mas calma. O que realmente a trouxe aqui? Ela hesitou, seus olhos piscando rapidamente como se estivesse procurando as palavras certas. Eu vim aqui porque preciso de respostas, disse ela, finalmente. Respostas sobre algo que aconteceu há muito tempo. Eu senti meu corpo ficar tenso. Havia uma sinceridade em sua voz que era impossível ignorar, mas também havia algo que ela estava deixando de dizer. Respostas sobre o quê? Perguntei, minha paciência começando a se esgotar. Sobre minha irmã, respondeu ela, sua voz mais baixa agora. Ela desapareceu há 2 anos, e a última vez que alguém a viu foi neste vinhedo. Por um momento, fiquei sem palavras. As palavras dela ecoaram em minha mente enquanto eu tentava processar o que ela havia dito. Minha primeira reação foi de negação. Isso é impossível, respondi, minha voz carregada de incredulidade. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não estou dizendo que você tem, disse ela rapidamente. Mas há algo aqui, algo que estou tentando entender. E não vou parar até encontrar a verdade. A intensidade em sua voz era palpável, e eu sabia que ela estava falando sério. Mas isso só tornava as coisas mais complicadas. Eu sempre suspeitei que ela estava escondendo algo, mas nunca imaginei que fosse algo tão pessoal, tão perigoso. Você deveria ter me dito isso antes, eu disse, minha frustração é evidente. Eu não sabia se podia confiar em você, respondeu ela, sem hesitar. E, para ser honesta, ainda não sei. As palavras dela me atingiram como um golpe. Eu estava acostumado a ser o homem em quem todos confiavam, o homem que controlava tudo. Mas com Helena, parecia que eu nunca estava no comando. Naquela noite, enquanto eu caminhava sozinho pelo vinhedo, tentei colocar meus pensamentos em ordem. A história de Helena era mais complicada do que eu imaginava, e isso me deixava dividido. Por um lado, eu queria ajudá-la. Por outro, sabia que me envolver significava abrir portas para um passado que eu preferia deixar enterrado. Ao voltar para casa, encontrei Helena no terraço, olhando para o horizonte. Ela parecia perdida em pensamentos, sua figura iluminada pela luz suave da lua. Quando me aproximei, ela se virou, seus olhos encontrando os meus. Eu sei que isso é muito para processar, disse ela, sua voz mais suave do que o normal. Mas eu preciso da sua ajuda, Sr. Braga. Você é a única pessoa que pode me dar as respostas que procuro. Se vamos encontrar a verdade, respondi, minha voz firme, vamos fazer isso juntos. Por um momento, pensei que ela fosse recuar, mas, em vez disso, ela assentiu lentamente. Havia uma determinação em seus olhos que me fez acreditar que, apesar de tudo, estávamos no mesmo lado. Eu não sabia onde isso nos levaria, mas sabia que a partir daquele momento, nossas vidas estavam entrelaçadas de uma forma que nenhum de nós poderia desfazer. O ar estava pesado naquela manhã, carregado de um calor abafado que parecia refletir o estado da minha mente. Desde a noite anterior, quando Helena revelou a verdade sobre sua irmã, minha cabeça estava em um turbilhão. Eu havia tentado dormir, mas minha mente estava inquieta, repetindo as palavras dela como um eco interminável. Ela desapareceu há 2 anos, e a última vez que alguém a viu foi neste vinhedo. Essas palavras eram um peso em meu peito.
Eu sabia que Helena não estava me acusando diretamente, mas sua presença aqui, seu olhar inquisitivo, seu comportamento, tudo indicava que ela achava que eu tinha respostas. O problema era que eu não sabia se tinha. Na manhã seguinte, decidi que precisava investigar por conta própria. Eu sempre fui meticuloso em tudo o que fazia, e não seria diferente agora. Antes mesmo de o sol nascer, estava no meu escritório, vasculhando antigos registros do vinhedo. Registros de funcionários, contratos, entregas e qualquer coisa que pudesse me dar uma pista. Helena apareceu pouco depois, entrando no escritório sem sequer bater na porta. Ela parecia determinada, seus olhos verdes brilhando com uma intensidade que eu conhecia bem. "Você encontrou alguma coisa?", perguntou ela, sem rodeios. "Não", respondi, sem levantar os olhos dos papéis à minha frente. "Mas estou procurando." "Eu quero ajudar", disse ela, se aproximando da mesa. Eu levantei os olhos para ela, hesitando. Parte de mim queria recusar. Este era meu espaço, meu território. Mas outra parte sabia que ela não desistiria tão facilmente. "Se você vai me ajudar", disse, "finalmente, precisamos ser claros sobre uma coisa. Eu não escondo nada. Tudo o que faço aqui é transparente. Se algo aconteceu com sua irmã, eu não sei de nada." Ela assentiu, mas havia algo em sua expressão que me dizia que ela ainda tinha dúvidas. Passamos o resto da manhã vasculhando documentos e registros. Helena estava surpreendentemente focada, suas mãos rápidas e precisas enquanto folheava páginas antigas e fazia anotações. Eu não pude deixar de notar como ela parecia absorver cada detalhe, como se estivesse procurando algo específico. Por volta do meio-dia, encontramos algo. Um registro de entrega de vinho para uma pequena vila nas proximidades, datado de 2 anos atrás, no mesmo período em que sua irmã desapareceu. O nome do destinatário era desconhecido para mim, mas Helena parecia reconhecer. "Este nome", disse ela, apontando para o documento. "É o nome de um homem que minha irmã mencionou pouco antes de desaparecer." "Você tem certeza?", perguntei, estreitando os olhos. "Absoluta", respondeu ela, seu tom firme. Decidimos que precisávamos ir até a vila. Eu não gostava da ideia de deixar a propriedade, mas sabia que não tinha escolha. Se havia algo que pudesse nos levar a respostas, era ali. A vila ficava a cerca de 1 hora de carro. O caminho era sinuoso, passando por colinas e campos dourados. Helena estava ao meu lado no banco do passageiro, seu olhar fixo na estrada à frente. O silêncio entre nós era carregado, mas não desconfortável. Era o tipo de silêncio que precede algo importante, algo que pode mudar tudo. "Você tem certeza de que quer fazer isso?", perguntei, finalmente, quebrando o silêncio. "Eu não tenho escolha", respondeu ela, sem olhar para mim. "Preciso saber o que aconteceu com minha irmã." Eu assenti, entendendo exatamente o que ela queria dizer. Eu também conhecia o peso de carregar perguntas sem respostas. Chegamos à vila pouco depois do meio-dia. Era um lugar pequeno, com ruas de paralelepípedos e casas antigas de pedra. Não havia muita gente por ali, mas encontramos um homem mais velho que parecia conhecer a área. "Estamos procurando por este homem", disse Helena, mostrando o nome do destinatário do registro. O homem olhou para o papel por um momento antes de assentir. "Sim, ele mora ali", disse, apontando para uma casa no final da rua. "Mas ele é complicado. Talvez vocês devessem ter cuidado." Agradecemos e seguimos até a casa. Meu corpo estava tenso enquanto subíamos os degraus da entrada. Helena parecia igualmente nervosa, mas sua determinação era evidente. Bati na porta, e um homem abriu pouco depois. Ele era mais jovem do que eu esperava, talvez na casa dos 30, com olhos escuros e uma expressão cautelosa. "Podemos conversar?", perguntei, tentando manter minha voz calma. "Sobre o quê?", respondeu ele, cruzando os braços. "Sobre minha irmã", disse Helena, antes que eu pudesse responder. Sua voz estava firme, mas havia uma emoção evidente nela. O homem hesitou por um momento antes de abrir a porta completamente. "Entrem."
Dentro da casa, a conversa foi tensa. O homem, cujo nome era Marco, parecia relutante em falar no início, mas à medida que Helena pressionava, ele começou a ceder. Eu conheci sua irmã, admitiu ele, finalmente. Ela era especial. Mas algo aconteceu. Ela estava investigando algo que não deveria. O que? Perguntou Helena, sua voz quebrando levemente. Ela estava investigando uma operação de contrabando que usava os vinhedos como cobertura, disse ele. Eu tentei avisá-la para ficar longe, mas ela não ouviu. Meu corpo ficou tenso ao ouvir aquelas palavras. Contrabando? Nos meus vinhedos? A ideia era absurda, mas o tom de Marco dizia que ele acreditava no que estava dizendo. E onde ela está agora? Perguntou Helena, sua voz cheia de desespero. Marco hesitou, antes de balançar a cabeça. Eu não sei. Depois de um certo ponto, ela desapareceu. Eu tentei encontrá-la, mas foi como se ela tivesse sumido. Voltamos para o vinhedo em silêncio. A revelação de Marco havia lançado uma sombra sobre tudo. Eu sabia que precisava descobrir se o que ele estava dizendo era verdade, mas também sabia que isso significava confrontar partes do meu negócio que eu preferia ignorar. Helena estava ao meu lado, mas parecia distante, perdida em seus próprios pensamentos. Quando finalmente chegamos, ela se virou para mim, seus olhos cheios de determinação. Eu não vou parar até encontrar minha irmã, disse ela. Com ou sem sua ajuda. Você não precisa fazer isso sozinha, respondi, minha voz mais suave do que o normal. Nós vamos encontrar a verdade. Juntos. A noite que antecedeu nossa busca final foi marcada pelo silêncio mais inquietante que já experimentei. Helena estava no quarto de hóspedes, mas eu sabia que ela não estava dormindo. Eu também não conseguia fechar os olhos. As revelações do dia anterior ainda martelavam em minha cabeça, cada palavra de Marco ecoando como um sino em um salão vazio. Contrabando. Nos meus vinhedos. Minha propriedade, meu santuário, manchado por algo que eu nunca imaginei possível. Mas havia algo mais que me incomodava, a dor nos olhos de Helena, a determinação feroz de encontrar a irmã, custe o que custar. Aquilo mexia comigo de uma forma que eu não queria admitir. Eu passei horas sentado em meu escritório, vasculhando registros, tentando conectar os pontos. Eu precisava entender o que estava acontecendo sob o meu nariz, mas quanto mais eu buscava, mais perguntas surgiam. Era um quebra-cabeça incompleto, e a peça central parecia estar escondida de propósito. Na manhã seguinte, antes mesmo de o sol nascer, decidi voltar à adega. Algo dentro de mim dizia que a resposta estava lá, naquele espaço que sempre considerei o coração do vinhedo. Quando cheguei, para minha surpresa, encontrei Helena já lá. Ela estava sentada em um banco de madeira, segurando uma das garrafas antigas, seus olhos fixos no rótulo desgastado. Você não dorme, não é? Perguntei, minha voz ecoando suavemente pelas paredes de pedra. Ela levantou o olhar, seus olhos verdes brilhando à luz fraca da lâmpada pendurada. Eu poderia dizer o mesmo de você. Eu me aproximei, sentando-me ao lado dela. Algo me diz que você encontrou algo. Ela hesitou antes de responder, colocando a garrafa de volta na prateleira. Talvez. Há registros nas garrafas mais antigas, marcas que não fazem sentido. Como se houvesse um código aqui, algo que não deveria estar. Mostre-me, pedi, inclinando-me para mais perto. Ela me mostrou as marcas, pequenos símbolos gravados na base de algumas garrafas. Algo que eu nunca havia notado antes. Eram sutis, quase imperceptíveis, mas estavam lá. Você acha que isso tem a ver com sua irmã? Perguntei. Eu não sei, respondeu ela, sua voz baixa. Mas é a única pista que temos agora. Enquanto analisávamos as garrafas, o som de passos ecoou pela adega. Levantei-me imediatamente, minha postura rígida. Helena ficou parada, mas seus olhos estavam alertas, seguindo meu movimento. A porta da adega se abriu, e Mateu, meu funcionário de longa data, entrou. Senhor Braga, começou ele, mas havia algo na sua expressão que parecia ansioso. Precisamos conversar.
Agora não, Mateu, respondi, mantendo meu tom firme. Estamos ocupados. É importante, insistiu ele, seus olhos desviando para Helena por um momento antes de voltar para mim. Havia algo em sua expressão que me deixou desconfiado, mas decidi ouvi-lo. Pedi para Helena esperar na adega enquanto saía com Mateu para o pátio. Tem algo acontecendo, senhor, disse ele, sua voz baixa. Algo que você precisa saber. Fale logo, Mateu, pressionei. Há pessoas e pessoas que usaram o vinhedo para coisas que você não sabe, disse ele, hesitando. Eu não queria me envolver, mas eles me ameaçaram. Disseram que, se eu falasse algo, fariam coisas ruins. Minhas mãos se fecharam em punhos. Quem são eles, Mateu? Eu não sei os nomes, respondeu ele, olhando ao redor como se estivesse sendo observado. Mas eles usavam o transporte de vinho como cobertura. E sua adega era o ponto de encontro. Minha mente girou com a informação. O que ele estava dizendo fazia sentido, mas também era devastador. Minha propriedade havia sido usada para algo que ia contra tudo o que eu acreditava. E Helena? Perguntei. O que eles têm a ver com a irmã dela? Mateu hesitou novamente, mas então balançou a cabeça. Eu acho que ela descobriu algo que não deveria. Eles podem ter feito algo com ela. Voltei à adega com a mente fervendo. Helena ainda estava lá, mas agora estava em pé, olhando para a mesma garrafa que havia analisado antes. Quando entrei, ela virou-se para mim, seu rosto tenso. O que foi? Perguntou ela, imediatamente percebendo minha expressão. Temos um problema, respondi, explicando o que Mateu havia me contado. Enquanto falava, vi o rosto dela mudar, passando de confusão para determinação. Então eles usaram sua propriedade, disse ela, sua voz mais firme do que nunca. E minha irmã sabia. Foi isso que a levou ao desaparecimento. Sim, confirmei, minha voz pesada. Mas isso não termina aqui. Precisamos descobrir quem são essas pessoas. E precisamos fazer isso agora. Passamos o resto do dia analisando cada registro, cada pista, tentando montar o quebra-cabeça. Finalmente, encontramos algo, de um nome, um contato em um dos registros antigos. Era um fornecedor que, aparentemente, estava ligado às entregas suspeitas. Decidimos confrontá-lo pessoalmente. Quando chegamos ao endereço, era uma instalação abandonada, com paredes descascadas e janelas quebradas. Meu instinto me dizia que estávamos entrando em território perigoso, mas não havia outra opção. Dentro, encontramos um homem que parecia saber exatamente quem éramos. Ele estava sentado em uma mesa velha, fumando um cigarro, com um sorriso cínico no rosto. Leonardo Braga, disse ele, como se estivesse me esperando. E você deve ser Helena Vasquez. Ouvi falar de vocês. Sabemos o que você fez, disse Helena, sem hesitar. Onde está minha irmã? O homem riu, um som áspero e desagradável. Sua irmã. Ah, ela era uma garota curiosa. Mas curiosidade, como você sabe, pode ser perigosa. Antes que eu percebesse, Helena estava na minha frente, segurando o homem pela camisa. Diga-me onde ela está. Ele hesitou, mas finalmente falou. Ela tentou me expor. Então eu a entreguei para amigos meus. Mas ela ainda está viva. Pelo menos, estava da última vez que soube. Com a informação que obtivemos, fomos capazes de localizar a irmã de Helena. Ela estava em uma vila distante, escondida, mas viva. O reencontro entre as duas foi carregado de emoção, lágrimas e abraços que pareciam querer apagar os anos de sofrimento. Quanto a mim, o que aconteceu mudou minha visão de tudo. Eu sabia que precisaria limpar meu nome, minha propriedade, e garantir que nada assim acontecesse novamente. Mas também sabia que, pela primeira vez, eu não estava sozinho. Helena decidiu ficar. Não apenas para ajudar a reconstruir o vinhedo, mas porque algo maior havia nascido entre nós. Algo que nenhum de nós podia negar. Enquanto olhávamos o pôr do sol naquela noite, ela segurou minha mão e sorriu.
Você disse que construímos nossas vidas com o que perdemos, disse ela. Acho que começamos a fazer isso aqui. E, pela primeira vez em anos, senti que estava finalmente livre. Livre para começar de novo. Com ela.